Oi, gente, boa noite. Vamos aí tentar iniciar a minha segunda aula dos estágios supervisionados de diferentes contextos. Hoje eu vou estar falando aí sobre ética, vou estar falando também sobre o mito do anel de Giges e finalizando aí como filosofia uma linguagem fundamental. Esse estágio, como vocês estão vendo aqui, é para finalizar a nossa grade curricular. A Uninter proporcionou essa nova forma de estágio para a gente poder estar aí finalizando os nossos cursos. Vai ter barulho, gente, porque não tem jeito, né? Igual eu tinha falado na primeira videoaula, a gente vai ter alguns barulhos aí, porque a gente está em casa, a gente está tendo que usar os recursos que a gente tem em casa. Então, eu espero que a gente consiga aí transmitir de forma objetiva e clara sobre esse conceito da ética. A ética é um assunto muito amplo, ele tem certas complexidades, algumas ramificações. Aqui eu vou tentar ser mais sucinta possível para a gente não trazer muita dificuldade no entendimento. É só para a gente trazer uma reflexão aí sobre a ética do nosso cotidiano, a ética do nosso lado profissional. Eu não posso falar muito porque senão vai estender os 15 minutos, né? Então eu espero que a gente consiga finalizar aí e ter sucesso nesse vídeo. Queria agradecer também ao pessoal que visualizou o último vídeo. Muito obrigada. Vocês me ajudaram muito. E aí, vamos começar com o segundo slide. Aqui eu vou falar sobre o mito do Anel de Giges, mas primeiro eu quero falar que ele tá aí, ó, no livro 2 da República de Platão. Quem conta a história é Glauco, que é irmão de Platão. Ele tá contando essa história aí pro Sócrates, porque eles vão aí começar a refletir acerca da ética, acerca da justiça, da injustiça. É muito interessante. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso aí, nesse diálogo. E ele conta o seguinte pra gente nesse livro. Giges era um pastor que trabalhava para o soberano da Lídia e ele estava lá pastoreando o seu rebanho quando de repente teve uma chuva muito forte e abriu uma fenda, né? Teve um terremoto também, abriu uma fenda no chão e aí ele chegando lá, ele viu que tinha uma caixa muito grande e nessa caixa tinha um corpo, um homem que parecia um gigante, que estava já em estágio de decomposição, mas estava com um anel de ouro no dedo. Giges, mais do que depressa, pegou esse anel e foi embora. Mais tarde, quando ele tinha que passar o relatório para o rei, né, para o soberano, esse relatório tinha que constar sobre os rebanhos. Aí ele senta lá no cantinho dele, ele vira a pedra do anel para baixo e percebe que fica invisível. Logo depois ele vê que tá todo mundo falando dele, ninguém percebe a presença dele lá e ele toma um susto e de repente ele vira a pedra para cima. Fica visível e todos param de falar dele. E aí ele achou aquilo ali muito estranho e tal, mas ele arquitetou um plano para entrar dentro do castelo, desposar a rainha e casar com, 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 com a rainha, mas para isso eles teriam que matar o rei. E assim eles fizeram. Mataram o rei e ele se tornou o rei da Lídia. E Glauco conta pra gente que não existe homem justo ou homem ético. Que se a gente der dois anéis, né? Se a gente tiver dois anéis e a gente dá um anel para o justo e um anel para o injusto, eles vão agir da mesma forma. Sendo que, sendo invisível, ninguém vai ter punição para eles, não vai haver punição. Então, o que norteia a conduta do indivíduo são as leis. Então, a partir do momento que ninguém está vendo o que você está fazendo, você não vai ter punição.
E a partir daí começa um debate entre Sócrates e Glauco sobre essa história, que é muito interessante, que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a ética. O que é a ética? Ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. Tem muita gente que confunde ética com moral. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático sobre o que é ética e a moral. Por exemplo, eu estou num determinado lugar e uma pessoa esquece um livro. Eu tenho um princípio ético, que o que é meu, o que é do outro é do outro. E aí, o que acontece? Essa pessoa esquece o livro e eu, né, por ter meu princípio ético, vou lá e devolvo o livro. Eu fiz a escolha de devolver o livro. Porque eu tenho um princípio que me norteia, um valor que me norteia, que eu adquiri no convívio com a minha família, né? Um grupo social, a minha família. E aí, o que é? A ética é o princípio, né? O princípio para reger essa conduta humana. A moral é a prática desse princípio, né? Deu para entender aí? Eu tenho o meu princípio de o que é meu, o que é do outro, mas eu tenho a minha moral de devolver o livro, né? A prática da devolução do livro, que é a moral. Eu coloquei em prática o meu princípio. Deu para entender isso aí? Pois bem, aqui ó, eu coloquei sobre ética pessoal e ética profissional. São éticas diferentes. Essa ética profissional aqui, ó, é aquela ética que a gente recebe os valores é, dentro do seio familiar, né? E aí a gente vai moldando a nossa personalidade, né? A ética profissional, a gente tem que ter um certo cuidado com ela, porque a ética profissional aqui, ó, é o conjunto de normas morais que os indivíduos devem seguir ou exercer qualquer atividade. Quando a gente está aqui na ética profissional, aliás, na ética pessoal, a gente tem um certo amor envolvido nisso, porque é a nossa família, é o nosso seio, é o nosso sangue que está ali, que vai passar, né, esses valores para a gente. Então a gente tem um certo, é tudo regido com amor, com carinho, com paixão, né? Aqui, ó, na ética profissional, opa, voltou. Na ética profissional já é um pouco diferente. Eu dei o exemplo aqui da compliance. A compliance, eu acho que é um método que está chegando aí, que está ajudando muito as empresas, principalmente nessa busca da eticidade do colaborador. Porque o profissional da compliance faz? Ele elabora regras, regulamentos, ele reelabora as políticas da empresa e faz com que os profissionais daquela empresa sigam essas normas. E aí, seguindo essas normas, ele fica condicionado a viver daquele jeito que a empresa propôs, daquela padronização da empresa, né? Então, com essa padronização, mostra aí uma transparência, né, para o cliente ou para externa, né, porque o colaborador ali, ele é como eu digo, o espelho, né, ele vai refletir a imagem da empresa, né, vai externar isso lá fora. Então, você negociar com uma empresa que é ética, é muito mais fácil de você lidar do que mexer com uma empresa corrupta, né? Então, a compliance chegou aí para diminuir
esses atos ilícitos, esses atos de corrupção, e eu acho que é extremamente válido, né? É extremamente válido. Eu gosto muito dessa política da compliance, porque ela ajuda realmente a diminuir essa questão da corrupção, de atos ilícitos aí dentro da empresa e externa isso para fora, que é muito bom, porque a gente acaba com aquele estigma que a empresa ou é, determinados segmentos da empresa é corrupta, né? Ninguém quer trabalhar com ninguém corrupto, ninguém quer se misturar com pessoas corruptas, né? Então aí é um conceito muito da compliance, é uma coisa que eu acho que é muito válida. Aqui, ó, que é a filosofia não é útil ou inútil, ela é necessária. Essa frase é da Marina Garcês. Por muitos e muitos tempo, a filosofia ela está sendo aí questionada, porque ela é pouco prática. Isso é o que eles questionam. Mas na verdade, para a gente formar o nosso pensamento crítico, para a gente ter um embasamento, a filosofia é muito útil. Ela é extremamente fundamental, né? A gente pode trazer aí algumas reflexões acerca da nossa existência, e a gente achar que é uma coisa muito vaga, mas a gente pode trazer uma, uma, uma reflexão a partir de alguma coisa muito concreta e a gente começar a analisar isso de uma forma que não traga muito atrito para a nossa sociedade, né? Para chegar aí no meio termo, para a gente não trazer um atrito para a sociedade. A gente tem que, aliás, a gente tem que também medir muito bem as palavras, porque não é tudo aquilo que a pessoa entende, que é o que a filosofia quer dizer. Então, é extremamente necessário que a gente leia, é extremamente necessário que a gente interprete, é extremamente necessário que a gente seja curioso, né? Para a gente estar aí buscando uma linguagem mais acessível para a gente poder usar a filosofia aí a nosso favor no nosso cotidiano. Bom, eu agradeço, muito obrigada por assistir esse segundo vídeo. Logo, logo vai sair o terceiro vídeo. Eu espero que fique claro, como eu falei, ética é uma coisa, é um assunto muito amplo, não dá pra gente ficar falando muito sobre ela assim, tem que ter mais tempo. E eu agradeço muito e até o próximo vídeo.